Olá, então vamos prosseguir com a segunda parte do treinamento focado para iniciantes, para quem está começando no Power BI, e por esse motivo, nosso objetivo é ir explorando, demonstrando para você de forma gradativa as ferramentas, para que você possa ver como é simples trabalhar com as ferramentas do Power BI, para que você possa ir percebendo de forma gradativa como as ferramentas do Power BI funcionam. Então, estou utilizando o mesmo arquivo da aula anterior para poder fazer essas demonstrações de forma gradativa para você. É importante que você faça junto comigo esse passo a passo, a fim de que você realmente possa aprender, compreender como funciona. Então, se você fez comigo passo a passo, foi me acompanhando, então vou abrir aqui uma nova página. E esse recurso que nós vamos mostrar agora é um recurso muito interessante porque vai nos permitir fazer outras visualizações dentro de um mesmo gráfico. E aí a gente vai mostrar na prática. Então vamos renomear aqui a página 1 para o nome do recurso que nós vamos demonstrar. Vou colocar assim, criar hierarquia. Vou dar um Enter. E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar este gráfico, o gráfico de barras clusterizado, vamos aumentar aqui o tamanho dele e vamos exibir os vendedores e o faturamento. Então, como nós já criamos a medida que está totalizando a coluna faturamento, então vamos vir até a tabela medidas e escolher a opção total geral. Ok, vou apenas remover o eixo X, ok? Então vou vir para cá, formatar seu visual. Em eixo X a gente vai desabilitar valores e título. Lá no eixo Y vamos desabilitar este nome, então a gente desabilita. E em seguida vamos exibir os valores. Exatamente aqui, rótulos de dados. A gente pode aumentar mais um pouco, exatamente aqui em valor, e vamos ampliar mais os rótulos. Ok. Feito isto, vamos vir até a guia geral. E em título, a gente pode ampliar mais um pouco e vou deixar neste alinhamento mesmo. Vou retornar para a guia visual e na seção eixo Y, vamos ampliar mais o tamanho aqui do eixo. Vou colocar em negrito. Pronto, apenas esta formatação básica. Vou clicar sobre a página. Bom, e aí como vai funcionar esta opção chamada hierarquia? Ela vai nos permitir visualizar dentro deste mesmo gráfico outros dados. Então, por exemplo, se nós estivéssemos desenvolvendo um painel ou um dashboard, onde tivéssemos aqui um gráfico, outro gráfico especificamente neste lado, e aqui no cantinho tendo este gráfico de total por vendedor, e aí se houvesse a necessidade da gente poder visualizar as vendas de cada vendedor, aí que vai entrar o recurso de hierarquia. Ele vai nos ajudar a fazer exatamente assim. Quando eu clicar sobre a barra de algum vendedor, ele pode me levar, por exemplo, para os produtos que este vendedor realizou vendas, ou para as regiões que ele vendeu, por exemplo. Então a gente vai demonstrar como funciona isto. Vou ampliar o gráfico, vou recolher as medidas, clicando nesta setinha. Agora vamos fazer assim, vou clicar aqui no campo vendedor com o botão direito e aí a gente vai encontrar esta opção chamada criar hierarquia. Então a gente clica nesta opção, vejo que apareceu vendedor e hierarquia. Agora vou clicar nesta setinha do lado, veja que aparece o campo vendedor. Aqui eu posso colocar todos os campos na qual eu quero visualizar neste gráfico, só que ele vai nos permitir visualizar de forma hierárquica. Então vejamos, eu vou desabilitar o campo vendedor, porque eu já tenho aqui neste grupo, então vou habilitar. Vou clicar exatamente nesta opção vendedor e hierarquia, e agora a gente vai fazer assim. Eu vou trazer para cá a cópia do campo produto. Então vou vir até o campo produto, vou clicar com o botão direito, vou escolher esta opção adicionar hierarquia e veja que aparece o que nós criamos, vendedor e hierarquia. Então vamos clicar nesta opção e observe o que aconteceu. Ele passou uma cópia deste campo para cá. E agora eu vou habilitar este campo produto. Observe o seguinte, que no momento que a gente habilita produto, vai aparecer no canto superior direito alguns controles. Veja, eu vou habilitar produto e olha o que aconteceu. Apareceu alguns controles. E esses controles é o que vai nos permitir ter acesso às vendas dos produtos, utilizando
ainda este mesmo gráfico. E estes recursos que nós vamos trabalhar agora, estes que nós habilitamos, eles se encontram nesta guia, dados a analisar, exatamente neste grupo, ações de drill. E aí nós temos fazer drill down, fazer drill up, mudar para o próximo nível, expandir o próximo nível. Então vamos testar agora. Veja que agora neste gráfico eu tenho vendedor e produto como hierarquia e a medida total geral. Agora a gente vai ativar o comandozinho para que a gente possa conseguir visualizar as vendas efetuadas por vendedor. Então vamos ativar esta opção. Clique aqui para habilitar Drill Down. A gente poderia ter clicado neste botão. Pronto. Agora aqui neste vendedor chamado Leomi, quando a gente clicar nele, o que é que vai acontecer? Ele me levou para as vendas de Leomi. Veja, olha só, Leomi, então ele vendeu computador e o mousepad, ok? Agora, como a gente entrou na visualização de produto, para a gente poder retornar para vendedor, é exatamente este, fazer drill up, ou então clicar neste botão. Olha só como funciona. Então, pelo fato de estar nesta ordem, primeiro ele está mostrando o vendedor, e do vendedor vai dar acesso a produtos. A gente pode também fazer o contrário, se a gente colocar produto na frente, aí vai aparecer primeiro os produtos e depois a gente vai ter acesso aos vendedores daquele produto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer para esta hierarquia o campo região. Vou clicar com o botão direito sobre o campo região, vamos vir até a opção adicionar a hierarquia e clicarmos sobre a opção vendedor hierarquia. Veja que ele fez a mesma coisa, ele trouxe aqui uma cópia e agora vamos habilitar o campo região dentro do grupo da hierarquia. Então, vai ser assim, quando a gente clicar agora em um vendedor, vou clicar em Lilian, ele vai para o produto e se a gente clicar sobre o notebook, ele vai mostrar as regiões que houve vendas. Então, a gente vai clicar, então foi a região Nordeste. Vou clicar em fazer drill up. Então, nós temos uma visualização hierárquica. Vou clicar neste primeiro, José. Veja os produtos que ele vendeu. Se a gente clicar em computador, ele vai mostrar as regiões na qual o computador foi vendido. Então, foi na região Norte, Sudeste e Sul. Então, você acabou de ver esta visualização hierárquica que você pode estar utilizando em alguma situação específica. Vou retornar, clicar fazer drill up. Vou salvar alterações, você salve também. E vamos partir para o próximo exemplo. Agora a gente pode fazer essa visualização hierárquica utilizando o campo datas. Automaticamente ele vai criar essa estrutura hierárquica e vai nos permitir fazer essa visualização hierárquica. Ou seja, por ano, trimestre, por dia. Então é assim, vou fazer a conexão com esta base de dados para poder dar essa demonstração. Então retornando para o Power BI, vou ir em obter dados, vou escolher esta primeira opção, acesso a pasta onde se encontra salvo, vou dar um duplo clique na base de dados, dataset carros, vou habilitar esta primeira opção, porque é a opção que se encontra com a formatação de tabela especial. Sempre você vai observar esta corzinha aqui na barra de título, olha, sempre tem essa característica, uma barra azul no topo, tá bom? Esse é o indicativo de que a tabela se encontra nesta formatação de tabela especial. Porque escolhendo esta primeira opção, a gente tem a garantia de que realmente vai vir para o nosso modelo de dados apenas esta tabela. Se a gente escolhesse esta última opção, iria vir toda a planilha, e aí se a planilha tiver mais de uma tabela, aí naturalmente ele vai trazer tudo. Então, como a gente quer apenas esta tabela, então a gente deixa esta opção marcada. Agora vamos clicar em carregar. A base de dados foi carregada, veja. E agora vamos abrir finalmente a próxima página. Vamos dar um duplo clique, vamos renomear para o nome do nosso exemplo que vamos realizar. Hierarquia com datas, vamos deixar assim. Vamos fazer da seguinte maneira, como este visual já está formatado, vamos selecionar, copia e vamos na próxima página colar. Clicar aqui neste botão colar. Então, vou desativar esta opção, vendedor hierarquia. Vamos desativar a medida total geral e vamos fazer assim. Vamos vir até a tabela vendas carros e veja que nós temos o campo data venda. Quando a gente clica aqui na setinha para poder expandir, veja que nós temos a opção hierarquia de datas. E olha o que ele traz.
Ele vem trazendo o ano, trimestre, mês e dia. Então a gente pode fazer essa visualização hierárquica com datas. Então vou marcar aqui a opção ano, trimestre e mês. Aqui nesta base de dados, vou ativar a coluna quantidade. Então observe, ele está me mostrando agora a quantidade de vendas por ano, 2020, 2019, 2018. Olha só. E como nós nos encontramos em hierarquia de datas, veja que toda vez que a gente trouxer uma coluna com data, ele já vai fazer isso automaticamente, nos permitindo fazer essa visualização hierárquica. Se a gente ativar aqui a opção habilitar o drill down, então, quando eu clicar, por exemplo, aqui nesta opção, por exemplo, 2019, nesta barra, ele vai me levar para o trimestre. Primeiro trimestre, aqui é a quantidade, segundo, terceiro e quarto. E se a gente clicar, por exemplo, aqui no segundo trimestre, ele vai mostrar os meses. No abril foi 1, maio 8 e junho foi 4. Exatamente nesta ordem que se encontra aqui. Vou clicar em fazer drill up, vou clicando, vou retornando e assim por diante. Então toda vez que nós temos o campo data, ele vai nos permitir criar esta visualização. Tudo bem? Vamos salvar alterações. Sempre é bom vocês salvando alterações para não perder. E vamos para o próximo exemplo. Então vamos abrir a próxima página. Lembrando que o objetivo destas aulas é exatamente este, como nós estamos fazendo, explorando os recursos, as ferramentas do Power BI, exatamente para quem está iniciando possa compreender gradativamente as ferramentas basilares aqui dentro do Power BI. Veja que nós não estamos construindo um projeto do começo ao fim. Esse não é o propósito. O propósito é ir abordando, demonstrando a funcionalidade de algumas ferramentas basilares, para que assim você compreendendo, você consiga aplicar em alguma situação do cotidiano. Tudo bem? Então vamos demonstrar um recurso aqui neste painel filtro. É um recurso muito útil que nós podemos aplicar em algum trabalho. Observe aqui no painel filtro que nós temos duas seções, filtros nesta página e filtros em todas as páginas. Como o próprio nome já diz, o que a gente colocar aqui nesta seção vai ser filtrado em todas as demais páginas. Porém, apenas nesta seção vai servir tão somente para esta página que nós nos encontramos. Então vamos fazer um pequeno exemplo. Utilizando esta base de dados, eu vou encolher esta base de dados, a base de carros, vou encolher. E agora eu vou puxar o campo produto para esta seção. Eu vou clicar e arrastar para cá. Olha só, ele trouxe aqui os produtos. E como teve alguns visuais que nós utilizamos este campo, se de repente a gente marcar esta opção computador, significa dizer que neste exato momento ele fez uma filtragem em todas as páginas para visualizarmos o computador, os dados do computador. Se eu tivesse algo aqui também, iria acontecer. Então, se a gente for para esta primeira página, então aqui vai acontecer filtragens relacionadas ao computador. Da mesma forma, na página medidas implícitas, veja, e assim por diante. Vamos retornar para cá. Então, toda filtragem que nós colocarmos nesta seção vai se refletir em todas as páginas. Tudo bem? Vamos retornar para cá. Vou eliminar esta filtragem, vou clicar aqui em filtro. Agora, se eu quero filtrar apenas nesta página, então, como nós já falamos, nós vamos utilizar esta segmentação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar aqui a base de dados carros. Vou encolher a data da venda. Vou utilizar o visual de tabela. Vou trazer para cá, vou ampliar um pouco. Vou colocar modelo e quantidade. Ou vou desmarcar aqui modelo, vou deixar vendedor e quantidade. Aqui, como não está na ordem que eu quero, eu vou fazer assim. Eu vou desativar quantidade e vou ativar novamente quantidade. Aí ele passa para cá, para esta segunda coluna. Vou ampliar o tamanho aqui dos dados. Vou ir aqui exatamente na opção valores. Vou ampliar mais. E em seguida, lá em cabeçalho da coluna, vamos ampliar um pouquinho mais. Vou deixar em negrito. Vou continuar ampliando um pouquinho. Pronto. Bom, feito isto, tendo ampliado melhor aqui o tamanho da visualização para facilitar a gente visualizar os nossos exemplos, veja que nós temos os vendedores e a quantidade de vendas de cada um. Suponhamos que eu quero aqui desta tabela os 5 vendedores que mais venderam, do maior para o menor, e aí nós temos o ranking que nós podemos fazer aqui através do painel filtro. Então, quando a gente arrastou o campo vendedor e o campo quantidade,
observe que os campos vieram para cá, para a seção Filtros neste visual. E então, eu vou ir na opção Vendedor, que é no campo Vendedor, aqui, clico nesta setinha ao lado, e em Tipo de Filtro, a gente vai escolher a opção N superior. E agora, a gente pode colocar um número, que no caso seria os 5 vendedores que mais venderam. Então, eu colocaria o número 5. Em seguida, eu trago o campo quantidade para cá. E aí, em seguida, eu vou trazer o campo quantidade para cá, para a seção por valor. Clique em quantidade e arrasto para esta seção. Em seguida, vou clicar em aplicar filtro e olha só o que ele fez. Ele trouxe aqui os 5 vendedores que mais venderam. E aí a gente pode fazer assim, eu posso vir aqui em mais opções, vou ir na opção classificar por, escolho a opção soma de quantidade. Veja que quando a gente marcou esta opção, classificar por soma de quantidade, veja que ele fez a organização do maior para o menor e veja também que está marcada esta opção, classificar em ordem decrescente. Agora, se a gente marcar classificar em ordem crescente, observe, ok? Então, a gente pode utilizar estes recursos aqui disponíveis para fazer esta visualização em forma de ranking. Muito legal isso aqui. A gente pode também aplicar dentro do mesmo estilo em um gráfico, normalmente. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui fora, vou arrastar esta tabela para cá, para o canto, e vou fazer o seguinte, vou clicar aqui deste lado, vou tirar a seleção, vou utilizar o visual de mapa. Vou dar um clique, sempre é bom tirar a seleção, porque senão ele substitui. Então, vou trazer o visual de mapa para cá. E veja que nós estamos utilizando a base carros, tudo bem? Vou ativar o campo estado. Veja que quando nós ativamos o campo estado, ele identificou os estados do Brasil. Às vezes, quando ele não localiza a região, o local, apenas pelo nome, o que pode acontecer erro, então a gente vai precisar, para uma localização mais exata, a gente vai precisar da latitude e da longitude. Então, a gente precisa dessas informações numa base de dados para que possa localizar de forma mais precisa a região, qualquer que seja ela. Então, é necessário pesquisar a latitude e a longitude daquele estado, daquele local específico. Mas aqui ele já localizou. Então, vamos fazer assim? Vamos ativar o campo quantidade. Então, veja que nós estamos visualizando a quantidade de vendas por região. Aí eu quero trazer os 5 estados que mais venderam. Então, aqui no painel filtro, a gente vai em estado, no campo estado, veja, clicamos na setinha apontando para baixo e do mesmo jeito, vamos vir em tipo de filtro, vamos escolher N superior e vamos digitar o número 5 e em seguida trazer o campo quantidade para a seção por valor. Vamos clicar em aplicar filtro e observe que ele trouxe então os 5 estados que mais venderam. Então nós temos o Acre, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Então esta é a visualização de ranking que nós podemos utilizar o painel filtro. Agora vamos renomear esta página, vamos dar um duplo clique e vamos digitar ranking top 5. Salve alterações e ainda aqui nesta mesma página vamos utilizar um outro recurso muito legal que é o painel indicadores. Então, por exemplo, aqui na guia exibição nós temos este grupo, o grupo mostrar painéis. Então veja que o filtro nós já estamos utilizando, nós temos também o painel indicadores e o painel seleção. Então nós vamos nos focar apenas nestes para a nossa ilustração neste momento. Então vamos exibir o painel indicadores. E aí antes da gente poder exibir o painel indicadores, vamos encolher o painel filtro para não ficar muita coisa sendo exibida. Então vamos encolher ou recolher e vamos clicar no botão indicadores. Ele exibiu o painel dele e também nós vamos precisar do painel seleção. Vamos clicar nele. Pronto, então nós temos estes 2 painéis que nós vamos dar uma ilustração dele agora. Então o painel indicadores ele é muito útil para que no momento em que eu precisar ter dentro da mesma página mais de um visual, eu posso utilizar o painel indicadores para quando eu clicar em um determinado botão, todo o meu painel se modifica. Quando eu clicar em outro botão, ou seja, seria uma outra visualização, o meu painel também se modifica para aquela visualização específica. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um botão chamado Brasília, e quando eu clicasse no botão Brasília, ele iria exibir os gráficos relacionados
a região de Brasília. Se eu clicasse em Rondônia, aí na hora que a gente clicasse, aí todo o meu visual se modificaria para mostrar os dados das vendas de Rondônia. Então, posso fazer isto dentro da mesma página. Então, vamos a um exemplo? Vamos fazer assim. Eu vou pegar esta tabela, vou utilizar estes dois visuais que nós criamos como exemplo. Eu vou trazer a visualização de mapa e vou colocar atrás da tabela. Então, vou reduzir um pouquinho aqui. Vou trazer aqui para o centro. Posso encolher o painel dados, por enquanto, para termos um pouquinho mais de espaço. Posso até modificar aqui o título. Vou ir em formatação visual. Na aba geral, vamos vir em título e vamos colocar assim, top 5 estados. Então, posso até centralizar para facilitar a nossa ilustração. Ok, então feito isto, vamos fazer assim. Vou clicar sobre a tabela, seleciono ela. Se você clicar sobre algum dos nomes, cuidado que pode filtrar, tudo bem? Então, veja, na hora que eu cliquei em Leandro, ele aproximou. Mas aí você clica de novo em cima do nome que você clicou, aí ele tira o filtro. Então, clique na área branca da tabela para poder arrastar, tá bom? Então, vou deixar a tabela sobre o visual de mapa. Na aba Formato, nós vamos encontrar estes botões, avançar, recuar, e eles vão servir caso eu queira passar um visual para frente um do outro ou para trás. Eu vou clicar na página. Veja que quando eu clico na página, a minha tabela ficou atrás do visual de mapa, mas nós vamos querer que ele fique na frente. Então, vou clicar sobre o visual de mapa, seleciono e na guia Formato, vou vir até o botão Recuar e escolher a opção Enviar para trás. Vou clicar fora e aí, quando eu clico na página, veja que ele ficou realmente atrás do mapa. Então, já a gente vai mostrar para que vai ser visto aqui, tá bom? Observe que no painel Seleção, os meus visuais são identificados. Veja que nós temos a tabela e o top 5 estados. Se a gente clicar neste ícone, ocultar este visual, na hora que a gente clica, veja que eu ocultei a tabela. Se eu clicar novamente, ele reexibe. Da mesma forma, é o visual de mapa. Se a gente clicar neste ícone, ele vai ocultar e também ele vai reexibir caso a gente clicar novamente. Isso aqui vai ajudar no momento que a gente for trabalhar com indicadores. Mas antes de vir para esses dois painéis, vamos fazer assim. Vamos clicar na guia Inserir, Formas, vamos escolher esta opção, retângulo de cantos arredondados, reduza o tamanho dele, vou deixar aqui no cantinho, em seguida vou ir até o botão Caixa de Texto, vou escrever o nome Mapa, seleciono, vou ampliar o tamanho, negrito, centralizado, vou reduzindo esta região da caixa de texto, vou reduzindo mais aqui a largura, você está vendo? Ok. Agora eu vou clicar nesses 3 pontinhos e vou arrastar para cá. Vou tirar o fundo branco, com ele selecionado, vou ir ao painel Formatar Caixa de Texto, Efeitos, vou ir até a opção Transparência e colocar 100%. Vou alterar a cor para branco, não tinha selecionado, vou selecionar e altero para branco. Vou clicar fora, pronto, esta é a ideia. É algo bem simples, é apenas para poder fazermos a nossa ilustração. Eu vou fazer agora um enquadramento de seleção, clicando aqui nesta região. Clico, seguro e arrasto para selecionar o visual de mapa e de tabela e vou descer um pouquinho. Pronto. Agora eu vou selecionar também o retângulo com cantos arredondados e o texto que fizemos pela caixinha de texto. Vou fazer um enquadramento de seleção. Veja que eu vou clicar aqui nesta região, pressiono e vou arrastando, olha. E aí eu seleciono os dois. Solto o clique e aí ele seleciona ambos. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V, ele duplicou. Agora eu vou clicar nestes 3 pontinhos e arrastar para cá. Feito isto, vou clicar na página e vou alterar esse nome para tabela. Vou colocar tabela. Eu não vou apagar a letra M para não perder a formatação que já se encontra. Então eu escrevo tabela e agora eu vou apagar a letra M. Vou clicar fora. Pronto, feito isto, nós vamos vir novamente na guia Inserir, em Botões, e vamos escolher esta opção, olha, em branco. Nós vamos utilizar esta opção para poder aplicar uma ação. Então, vamos clicar em branco, vou pegar este botão em branco que apareceu aqui e vou deixar contornando o que nós fizemos. Exatamente assim, porque em cima dele nós vamos colocar uma ação, um comando, para quando a gente clicar, algo acontecer aqui. Então, vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, trago também para cá, sobre a tabela. Agora, se a gente tira a seleção, vai ficar esse contorno. Então, a gente tira o contorno. Então, seleciono, clico em cima e no painel botão Formatar, vamos vir na categoria Estilo e vamos escolher a opção Borda.
Olha, vamos desativar a opção borda. Observe, vou clicar aqui na página. Olha aí, parece que não tem nada, não é? Mas quando a gente posiciona o ponteiro do mouse, ele aparece. E aí vai servir para a gente poder colocar um comando que a gente vai demonstrar. Agora eu repito a mesma ação para cá, seleciono, vou ir até estilo e desativo a opção borda. Pronto, agora nós podemos utilizar o painel indicadores. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui exibido apenas a tabela. Então, vamos ocultar o visual de mapa. O visual de mapa está aqui, observe. Então, vou clicar neste ícone que vai servir para ocultar o visual. Então, clico nele e deixo apenas a tabela. Agora, o painel indicadores ele vai servir para gravar a visualização que está no momento em nossa página. Então, como agora eu estou apenas com este visual, a tabela, com estes dois botões, o painel indicador vai fazer como se fosse um print desta tela e vai deixar guardado, armazenado, para que depois, quando a gente precisar, nós temos ali aquele visual, aquela visualização armazenada. Isso é muito útil quando a gente tem um dashboard e sempre a gente precisa fazer uma análise de alguns dados específicos. Quando sempre há necessidade da gente poder visualizar sempre aquelas mesmas informações, para que a gente não possa perder tempo filtrando cada etapa para a gente poder visualizar o que a gente quer, a gente pode armazenar esta visualização no painel indicadores. Então é assim, olha, como a gente já ocultou o visual de mapa, vamos gravar esta tela. Ou seja, ele vai bater um print desta tela. Então, neste exato momento, eu vou clicar em adicionar. Pronto, então ele já fez esse procedimento. Vou renomear o indicador 1, vamos apagar, vou escrever visualizar tabela. Vou dar um Enter. Ok, e agora vamos fazer assim. Vamos ocultar a tabela e reexibir o visual de mapa. Então, vou vir até aqui na opção tabela, ocultei, agora eu vou reexibir o mapa. Pronto! Feito este procedimento, agora quando eu clicar novamente em adicionar, o painel indicadores vai guardar esta visualização. Então vamos ver? Vou clicar em adicionar, apareceu o indicador 2, vou dar um duplo clique e vou escrever visualizar mapa. Vou dar um Enter. Pronto! Agora observe, se eu clicar em visualizar tabela, olha só o que aconteceu. Ele guardou a visualização. Se eu clicar em visualizar mapa, veja. Observe que nós precisamos, para realizar esse procedimento, nós precisamos do painel seleção. Eu vou ocultar aqui o painel seleção, vou clicar na guia exibição, vou clicar no botão seleção, assim a gente tem um maior espaço. E agora, como nós já temos dois indicadores, nós podemos associar este botão ao indicador visualizar mapa e este botão ao indicador visualizar tabela. Então, por exemplo, como nós criamos aqui um botão em branco, quando a gente para o ponteiro do mouse, ele aparece, a gente seleciona e em seguida, no painel botão formatar, vamos ir até a categoria ação, vamos ativar, clica na setinha apontando para baixo e em tipo, vamos escolher a opção indicador e aí ele vai mostrar agora os indicadores que nós criamos. Vou clicar em indicador, então nós vamos clicar na opção visualizar mapa, que foi o que nós criamos. Agora vou ir no outro botão, vou selecionar, ativo a opção ação do mesmo jeito, vamos vir na opção tipo, escolhemos a opção indicador e escolhemos a opção visualizar tabela. Pronto, vou tirar a seleção clicando aqui na página. Agora, se a gente fosse publicar este nosso relatório, se a gente fosse fazer o procedimento de publicação, por exemplo, aqui na guia página inicial, publicar, quando ele estivesse online, no momento que a gente clicasse aqui em mapa, apenas um clique já iria acontecer a mudança do visual. Só que como não está publicado, ele sempre vai precisar que nós utilizemos a tecla Ctrl para poder habilitar o botão, tudo bem? Por isso que quando a gente para o ponteiro do mouse, aparece na legenda Ctrl mais clique para seguir link. Então, quando eu segurar o Ctrl e clicar sobre a tabela, porque aqui tem um botão, não é? Então, clico e aí ele visualiza a tabela. Se a gente clicar em mapa, ele visualiza o mapa. Então, veja, aqui eu poderia ter vários botões com vários visuais, ou seja, com mais de um gráfico para ser visualizado. Então, na hora que a gente clica em algum estado específico, aí ele mostra todos os dados relacionados àquele estado específico. Se eu clico no nome de um vendedor, aí ele mostra todos os dados específicos daquele vendedor.
Então, é um recurso bem interessante que você pode estar desenvolvendo, tá bom? Então, é importante que você conheça o funcionamento da ferramenta para que você mais adiante consiga visualizar onde você pode estar aplicando essas técnicas. Então, vamos prosseguir nas próximas dicas. Até lá!